Muito bem, meus jovens, agora a gente vai continuar com mais um vídeo aí da nossa série de derivadas para cálculo 1. E o assunto de hoje são duas regras muito importantes a se saber. Aqui é a parte 2 das regras de derivação. Vai ter a terceira e última parte na próxima aula. Hoje a gente vai estudar duas regras muito importantes. Regra do produto e regra do quociente. O que são elas? Muito bem. Eu vou explicar a regra do produto e a regra do quociente, primeiro fazendo uma abordagem, que é o seguinte. Vamos começar com uma conjectura. O que é uma conjectura? Uma conjectura é algo que um matemático acredita, mas que ainda não foi demonstrado. A conjectura mais famosa e que acabou virando um teorema depois de muito estudo e muito tempo também, que foi um problema transcendental, foi o Teorema de Fermat, o último Teorema de Fermat, que antes ele era uma conjectura que o Fermat acreditava, mas que ele não deixou nenhuma prova, nenhuma demonstração. Não quero me ater a esse assunto, é só para eu explicar o que é uma conjectura e um exemplo dela. Mas vamos lá. Uma conjectura, algo que a gente acha, mas não tem prova ou certeza se realmente é assim. A gente sabe da aula passada, das regras de derivação 1, que a derivada de uma soma é a soma das derivadas das funções. E a derivada do produto de duas funções será que pode ser o produto das derivadas das funções? Talvez sim, talvez não, não sei. Vamos testar. Se isso valer para esse aqui, não indica nada. Mas se não valer, significa que não é desse jeito. Tem que valer para toda e qualquer função que eu derivar. Vamos supor que a gente vai pegar a seguinte função. A nossa função, que eu vou chamar aqui de h, ela vai ser o produto de 3x ao quadrado vezes x. Uma coisa bem simples. Se funcionar aqui, não indica nada. Significa somente que aqui, nesse caso particular, funciona. Mas se não funcionar, e a regra tem que servir para toda e qualquer função, então, não é desse jeito que a gente está conjecturando. Se a gente está dizendo que, conjecturando que a derivada do produto vai ser o produto das derivadas, significa que vai ser a derivada desse vezes a derivada desse. Você sabe da aula passada que para eu derivar uma potência, eu desço o expoente multiplicando com o coeficiente e diminuo em uma unidade o grau de x. Aqui vai ficar então 6x. E aqui é x elevado a 1, e então vai virar x elevado a 0. Desce 1, x elevado a 0, que é o próprio 1. Então, essa função aqui seria 6x na nossa conjectura. Mas vamos fazer aqui a multiplicação para termos 3x ao cubo. E a gente sabe que se derivarmos aqui, nós vamos obter 9x. São dois resultados aqui diferentes. Então, nossa conjectura está errada. Não é exatamente assim que se faz. Então, como é que é a regra do produto das derivadas? Isso aqui não se ensina direito na faculdade. Se você fizer engenharia, não vão te ensinar a regra, ou melhor, não vão te ensinar o processo para raciocinar na regra do produto. Eles simplesmente vão te mostrar a fórmula avulsa e é isso para você aplicar. Se você fizer um curso de matemática, você já vai ver uma coisa ou outra. Mas, de forma mais simples, essa conjectura aqui, quem pensou foi o Leibniz. O Leibniz ele é um dos idealizadores do cálculo, junto com Newton. Depois que Leibniz ele percebeu que sua conjectura estava errada, ele encontrou um método para analisar a regra do produto e provar ela, que resultou aqui no que a gente vai estudar agora. Então, a regra do produto das derivadas é a regra de Leibniz. Como Leibniz pensou? Suponha que eu tenha inicialmente um retângulo. Esse retângulo, a sua altura e a sua base, elas são dadas por meio de funções f e funções g.
Ou seja, a imagem dessas funções me retorna a base e a altura desse retângulo, respectivamente. Só que eu tenho a ideia de esticar esse retângulo. Eu vou pegar esse lado aqui dele e esticar para cá, e aqui esticar para cá. Eu vou aumentar ele. Eu vou aumentar ele numa pequena variação que eu vou chamar de ΔF de x e ΔG de x. E muito bem. A partir daqui a gente sabe o seguinte. Qual é a área do retângulo resultante? A gente sabe que a área é base vezes altura. Então, vai ser isso aqui vezes isso aqui. Vamos escrever. A área desse retângulo que a gente vai escrever, ele vai ser o f de x, ou eu vou escrever somente f para simplificar a vida, mais ΔF vezes g mais ΔG. Isso aqui vai dar um produto cruzado que você sabe. E vai me dar f vezes g mais f ΔG mais ΔFG G e ΔF vezes o ΔG. Muito bem. Agora eu quero saber em quanto esse retângulo aumentou. Como assim? Eu quero saber qual foi a parte que eu estendi do retângulo. Esse aqui era o formato original dele. Eu quero saber isso aqui. Ou seja, é o adicional que ele teve de crescimento. Ora, você pode pensar assim. Isso pode ser a subtração do retângulo todo menos esse retângulozinho aqui. O retângulo todo eu já tenho. Então, ele vai ser essa expressão que é o FG mais ΔF vezes G mais G ΔF mais ΔF ΔG. Esse é o retângulo inteiro. Agora eu vou remover isso aqui. Esse retângulo menor aqui. Para eu ter somente o delta de aumento do retângulo. Então eu vou remover o retângulo menor f vezes g. Menos f vezes g. Bem, se você notar aqui, eu só tenho um termo para subtrair. É esse aqui. E muito bem. Esse delta do retângulo aqui, ele agora é somente ΔFG mais G ΔF mais ΔF ΔG. Agora, o que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer é dividir todo mundo por ΔX. Porque se essas funções aqui elas variaram em imagem ΔF e ΔG, é porque existe um único ΔX para as duas que fez esse aumento possível. Então, o meu próximo passo aqui é dividir tudo aqui por ΔX. E aí vai acontecer umas coisas interessantes. Muito bem. Deixe-me só dar uma olhada nas minhas anotações aqui. Muito bem. Voltando aqui à explicação, é o seguinte. Esse delta área do retângulo sobre o ΔX, eu vou chamar ele de outra coisa mais tarde. Mas primeiro eu quero distribuir esse ΔX pelos termos para lhe mostrar uma coisa. Depois que eu passar por aqui, eu venho para o delta área do retângulo, que desde o princípio a área do retângulo é o FG. Ou seja, é o delta F vezes G sobre o ΔX. Igual a isso aqui tudo que eu quero escrever. Isso aqui vai ser igual ao ΔFG. Vou escrever assim. ΔF sobre ΔX vezes o G mais o G aqui, deixe-me só ver uma coisa. FG, F ΔG
aqui. Esse cara aqui está trocado. Aqui o certo é F delta G. F delta G. Muito bem. Voltando aqui, eu tenho delta Fx vezes G mais delta G delta X vezes o F e o termo que sobrou, que foi o delta F delta G sobre o X, o delta X. Muito bem. Por que eu fiz as coisas desse jeito aqui? Eu vou fazer uma condição que é o seguinte. Como estamos tratando de cálculo infinitesimal, eu vou fazer com que essa pequena variação do x ela seja tendendo a zero, ou seja, ela vai ser instantânea. Então, vou fazer o ΔX tender a zero. Ora, mas o que é que isso daí vai me resultar? Vamos lembrar de quando estávamos estudando retas tangentes e derivadas. Bem, quando eu tinha aqui uma reta secante e queria torná-la uma tangente, eu tenho aqui seus pontos de intersecção, um x e um x mais ΔX. Esse ΔX ele precisa tender a zero. E esse ΔY aqui ele vai tender a um valor fixo. Então, quando eu disser que o ΔX ele tende a zero, significa que esse limite do ΔY sobre ΔX, que dá o meu coeficiente angular da reta, ele se transforma no que a gente chama de dy dx, ou seja, a diferencial de x sobre a diferencial de y sobre a diferencial de x. Mais na frente eu vou explicar certinho o que são diferenciais. Por enquanto, eu quero que você entenda que diferenciais são taxas instantâneas de variação. Porque eu estou fazendo o ΔX ser muito pequeno, ele está se tornando instantâneo. E o ΔY está se tornando dy para ele ficar também instantâneo naquele ponto. Então, quando eu faço o ΔX tender a zero, isso aqui se transforma no d dx da f vezes g igual. Isso aqui vira o df dx. d dx de f vezes o g. Isso aqui vira o dg dx mais o meu dg dx vezes o f. E tem esse cara que sobrou. Esse cara que sobrou, o que é que acontece com ele? Bem, eu vou aplicar os limites para você ver o que é que acontece. Basicamente, quando eu apliquei os limites aqui, eu tornei tudo isso aqui em diferenciais. Mas esse último cara aqui que sobrou? Bem, ou eu posso derivar f ou eu posso derivar g. Então, o que é que vai acontecer para mim? Eu posso escolher qualquer uma das duas para ficar com o d dx. Vamos supor que eu deixei o g de fora e eu fiz df dx. Esse g, esse ΔG, ele virou um dg. E o que é que... Aliás, não virou um dg. Ele não pode virar um dg porque ele não está sobre dx. Esse cara aqui continua sendo um ΔG. Mas o pulo do gato está aqui, pelo seguinte. Como eu estou fazendo x tender a zero, significa que ele vai variar muito pouco. Então, se x tende a zero, se x não varia, então o meu ΔG também não vai variar. Assim como o ΔF também não. Significa que esse termo aqui em particular, ele é zero. Portanto, a regra do produto, ela vira somente esse pedaço aqui. Está um pouco difícil de entender porque está na notação do Leibniz. Não é conveniente a gente escrever a regra do produto dessa forma. É muito melhor escrever na forma do Newton. Então, a regra do produto é a derivada do produto de duas funções. Ela é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda conservada. Essa aqui é a regra do produto ou a regra de Leibniz. Vamos escrever aqui
ela é deriva a primeira, conserva a segunda, mais conserva a primeira, deriva a segunda. É desse jeito aqui. E é até bonitinha de você ver. Vamos aplicar alguns exemplos. Veja que até a aula passada, funções como essa aqui você não conseguiria derivar. Porque são duas funções que elas não são do mesmo tipo, não são do mesmo comportamento. Então você não conseguia fazer as contas. Aqui ficou muito mais fácil. Vamos aplicar aqui a regra do produto. Eu tenho duas funções. Eu posso chamar essa aqui de U, essa aqui de V. A regra do produto é deriva a primeira, a derivada de E de x é a própria E de x, e conserva a segunda, que é 3x. Mais mantém a primeira e deriva a segunda. A derivada de 3x é 3. Ou seja, aqui o meu resultado é 3x E de x mais 3 E de x. Essa aqui fica muito mais fácil, porque antes você teria que ter o trabalho de distribuir os termos, achar o polinômio resultante dessa multiplicação e derivar termo a termo. Aqui fica muito mais fácil com a regra do produto. Aqui nós vamos fazer de novo. Deriva a primeira, a derivada dessa daqui é 2x mais 3, conserva a segunda, 2x menos 1, mais conserva a primeira, que é o x² mais 3x, e deriva a segunda. A derivada dessa daqui é simplesmente 2. E agora falta só fazer as simplificações. Isso aqui é um trabalho algébrico que não vou me dar o trabalho de fazer. Mas nesse formato aqui já está correto. Essa aqui é a derivada dessa função. Veja que fica muito mais fácil. Agora a gente vai para a regra do quociente. A regra do quociente ela foi demonstrada quase que parecida como a regra do produto. Mas não tem nenhum auxílio geométrico para a gente usar. O que ela pegou emprestado foi essa história aí dos deltas. Bem, como é que funciona a regra do quociente? A ideia é a seguinte. Eu vou fazer a mesma história de delta de funções. Só lembrando aqui, se eu tiver aqui a imagem da função f de x, eu terei com uma pequena variação dela, f de x mais delta f de x. E que essa distância aqui é o delta f de x. Trabalhando ainda com essa história dos deltas, eu vou fazer o delta de um quociente de duas funções. Bem, o que é que seria isso? Seria exatamente aquilo que eu disse. Vai ser essa variação da função, o f de x e a delta f de x, menos a f de x. Transcrevendo para o nosso caso de estudo, vai ficar assim, ó. É a função e o delta dela para cada um, desse jeito aqui, ou seja, g mais d, aqui em cima é um f, e aqui é g mais delta g, menos as próprias funções, ou seja, f e g. Bem, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou coletando a variação que eu tenho entre aumentar a minha função a partir da imagem dela com um certo delta, que é parecido com aquela história do limite, a f de x mais h menos a f de x. Muito bem, agora eu preciso tornar isso aqui numa única fração. Daqui eu vou fazer o produto dos denominadores e depois o produto cruzado desse com esse com esse. Aqui embaixo eu vou ter como resultado g vezes g mais delta g. E aqui em cima eu vou ter o produto cruzado. Esse aqui que vai ficar g vezes f mais delta f menos f g mais delta g. Agora eu vou caçar os termos a simplificar. Isso aqui vai ser igual a g vezes f mais g delta f
menos f vezes g, menos f delta g. Tudo isso aqui eu vou dividir por g ao quadrado mais g delta g. E se você observar, eu tenho aqui, ó, g vezes f e f vezes g. Eu tenho aqui, finalmente, g delta f menos f delta g dividido por g quadrado mais g delta g. E agora eu vou dividir tudo por ΔX e fazê-lo tender a zero. Dividindo tudo por esse ΔX, que eu vou fazê-lo aqui, ó, tender a zero. Você sabe daquela história das retas tangentes e das derivadas. De que quando eu tiver a razão ΔY sobre ΔX, que eu vou fazer o x infinitesimal, eles viram as diferenciais, que são as variações instantâneas de em y a imagem e x a abscissa. Então, dessa forma, eu vou escrever assim, ó. Eu estou procurando o meu delta f sobre g dividido pelo meu delta x, fazendo x tender a zero. Isso aqui, portanto, vai ficar assim. A partir disso aqui. Isso vai ficar g delta f menos f delta g dividido por delta x g quadrado mais g delta g. E agora, fazendo tender a zero no limite, você sabe que isso aqui vira o nosso d dx da função quociente f sobre g, que se torna igual. Esse ΔX, se você observar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou distribuir ele entre os numeradores, para cá e para cá. Dessa forma, eu vou ter df dx e dg dx. Então, eu tenho aqui, olha só, g vezes df sobre dx menos f dg dx e aqui embaixo não ficou nada, eu trouxe ele lá para cima. G quadrado que multiplica aqui g quadrado mais g delta g. Temos que lembrar o seguinte. Quando eu fiz o ΔX tender a zero, ou seja, ele ficou muito pequeno, essa minha imagem em ΔG, essa variação de ΔG, ela não variou quase nada também. Isso significa que esse cara aqui, ele é zero. E dessa forma, eu encontro a regra do quociente. Olha só. Eu tenho que d dx da função quociente f sobre g, ela é igual a g, f', que é sua derivada, menos f, g' sobre g ao quadrado. Ou seja, é a mesma história. Derivada da primeira, conserva a segunda, só que aqui tem um diferencial, é um menos. Conserva a primeira e deriva a segunda. E embaixo o quadrado da segunda. Vamos escrever aqui a derivada do quociente de funções. Deixe-me ver qual é a cor certa aqui. Essa aqui. Ela será, mantém a primeira, deriva a segunda, menos deriva a primeira. Não, é deriva a primeira. Isso. Deriva a primeira, mantém a segunda, menos mantém a primeira, deriva a segunda, dividido pelo quadrado da segunda. Entenda, primeira começa de cima, segunda começa de baixo. Essa aqui é a regra do quociente, que agora você sabe qual é a lógica por trás de definir essa regra. E agora vamos a alguns exemplos. Muito bem. Para esse aqui. Esse aqui, façamos. É a derivada da de cima,
Ou seja, 2x menos 5, conserva a de baixo, x à quarta menos 3, menos, conserva a de cima, que é o x quadrado menos 5x mais 2, deriva de baixo, que vai ficar 4x ao cubo, e dividimos tudo aqui pelo quadrado da de baixo. X à quarta menos 3 ao quadrado. Quando você fizer aqui a simplificação, você vai encontrar o polinômio resultante daqui. Eu não vou fazer essa conta. E agora aqui. Essa função você também não conseguiria derivar. Primeiro, porque ela é um quociente. Segundo, porque ela é uma associação de duas funções que têm comportamentos distintos. Uma é exponencial e a outra é polinomial. Bem, dessa forma aqui, já sabemos. Deriva a primeira, e de x é sempre e de x. Conserva a segunda, menos, conserva a primeira e deriva a segunda. Aqui vai ficar somente 2x. E vamos aqui dividir pelo quadrado da segunda. 1 mais x ao quadrado. Muito bem, essas aqui são as respostas. Só uma pequena observação. Não é sempre que eu vou precisar usar a regra do quociente quando eu ver uma fração de funções. Um exemplo aqui seria essa função que eu vou listar. É a função h de x, que ela é igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos 3 dividido por x. Seria muito mais fácil eu simplesmente dividir 1 por 1 e derivar, do que ter que fazer esse processo todo aqui e ainda ter que trabalhar com multiplicações e essa fração toda. Aqui é dispensável usar a regra do quociente, pelo seguinte, existe um jeito mais fácil. Então aqui isso se tornaria, dividindo tudo por x, como x ao quadrado mais x menos 3 sobre x, que quando eu derivar, eu vou encontrar aqui 2x mais 1. Aqui eu tenho x a menos 1. Eu vou subtrair 1 dele e passar esse menos 1 multiplicando. Então eu vou ter menos com menos mais 3 sobre x ao quadrado. Essa aqui é a derivada dessa função. Se eu fizer por aqui, eu vou ter o trabalho de fazer várias multiplicações. Então a regra do quociente ela é útil quando tiver principalmente funções de naturezas diferentes. Ou ainda frações que não podem ser mais reduzidas e eu tenho que ainda derivar. E muito bem. Essa aqui foi a aula da segunda parte de regras de derivação. No próximo assunto vai ser a regra da cadeia e aí a gente vai encerrar as regras de derivação. E em seguida a gente vai fazer vários exercícios, depois dar uma parada para olhar um assunto muito importante para a gente entender e continuar o curso aí. Muito bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por assistir. Compartilhe o canal, se inscreva para ajudar a gente com o nosso trabalho.